Doutrinas do Antigo Testamento. A Páscoa. Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Contexto histórico. Desde que Israel partiu do Egito em cerca do ano 1445 a.C., o povo hebreu, depois chamado de judeus, tem celebrado a Páscoa todos os anos, na primavera, uma data que se aproxima da Sexta-feira Santa dos cristãos. Depois dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Levantou Moisés e o designou como o líder do êxodo. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a seguinte ordem divina: deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade desta mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas, a seguir, voltava atrás uma vez que a praga era sustada. Soou a hora da 10ª e última praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? Deus emitiu uma ordem específica a seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Cada família teria de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado os israelitas deveriam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí, o termo Páscoa, do hebraico Pessa, significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, e isso já os preparando para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. Foi o versículo que nós lemos. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ervas amargas e pães sem fermentos. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixassem o país. Tudo isso aconteceu conforme o Senhor dissera. A Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas que aquela celebração seria um estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz.
Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo as suas famílias e sacrificavam um cordeiro. Retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. O mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e a sua libertação da escravidão de Faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez feito o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Deuteronômio 16, versículo 1 ao 6. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. É o que lemos em 2 Crônicas 30, versículo 1 ao 20, 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 23, e Esdras 6, versículo 19 ao 22. Já em tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa, em Lucas 2, versículo 41 ao 50. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi exatamente uma refeição da Páscoa. Mateus, capítulo 26, versículo 1, 2 e 17 ao 29. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, e isso como um cordeiro pascual, conforme vemos em 1 Coríntios 5, versículo 7. O Cordeiro de Deus que liberta do pecado e da morte a todos quantos nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora o seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco. Posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência ao texto de Deuteronômio 16, versículo 1 ao 6, a festa judaica contemporânea chamada Seder já não é celebrada com um cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. A Páscoa e Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético a falar sobre Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas, abre aspas, são sombra das coisas futuras, fecha aspas, Colossenses 2, 17, Colossenses 2, versículos 16 e 17, Hebreus 10, capítulo 1. Ou seja, a redenção pelo sangue de Cristo. Observe os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Primeiro, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Segundo, o propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Este fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Hebreus 9, 22. Terceiro item. O cordeiro pascual era um sacrifício. Sacrifício este a servir de substituto do primogênito da casa. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Paulo expressamente chama Cristo como Cordeiro da Páscoa que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Quarto, o cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula. Êxodo 12, versículo 5.
Este fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. João 8,46, Hebreus 4,15. Quinto, alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Nós, os cristãos, realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. 1 Coríntios 11, 24. Sexto item tipológico. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Romanos 1, versículo 5. Sétimo e último, o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães asmos. Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção, esses pães representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, ou seja, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Amém.